Os meios de comunicação social moçambicanos, nomeadamente o Jornal Notícias de 14 de janeiro de 2011, os jornais A Verdade e Jornal Numbaneng de 14 e 18 de junho de 2012, respectivamente, reportaram 2 casos de violência e abuso sexual de mulher perpetrado por um grupo de homens envolvidos em rituais de iniciação masculinos nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Nos 2 casos, os perpetradores alegaram tratar-se de uma prática comum em casos de transgressão de uma norma localmente conhecida que interdita as mulheres de se aproximarem junto à área reservada a tais práticas. Os ritos de iniciação são uma componente cultural importante no processo de definição da identidade em algumas comunidades em Moçambique. É durante este processo que são transmitidos os valores que definem como os rapazes e raparigas irão comportar-se no futuro, não só a nível social, mas também como vê a sua sexualidade. As reações dos ativistas pela igualdade de gênero e direitos humanos das mulheres não tardaram. Várias vozes se fizeram ouvir. Artigos de jornais escritos e publicados, manifestando o repúdio pelos atos despoletados. Eu não fiquei conformado com o assunto. Era necessário ir aos locais onde a prática de ritos de iniciação é predominante, nomeadamente Cabo Delgado, Nampula e Niassa. A ideia era perceber de perto esta questão das violações sexuais coletivas praticadas contra as mulheres durante os rituais de iniciação. Em Cabo Delgado, conversei com diversas pessoas sobre o assunto e fiquei chocado quando percebi que algumas pessoas achavam normal os homens praticarem violações sexuais coletivas de mulheres naquelas circunstâncias, alegadamente porque faz parte da cultura. A maioria dessas pessoas era da etnia Makonde, mulheres e homens. Não parecia verdade que estava ouvindo aquilo. Contudo, decidi seguir o rastro, começando do começo. Afinal de contas, eu vim para cá com o intuito de saber mais sobre o assunto. A partir de um caso concreto, despoletado no Jornal Notícias pelo jornalista Pedro Naku, segundo o qual uma mulher teria sido violada por 17 homens durante os ritos de iniciação na cidade de Pemba. Peguei o telefone e liguei para o jornalista Pedro Naku. Marcamos um encontro e fui até lá. Primeiro é que a veia profissional levou-me a pensar que se tratava daquilo que nós chamamos de notícia. Tendo em conta que eu tinha consciência que há muita gente que não sabia da existência daquilo ali. Por isso escrevi para dizer que também acontece. Até ali se fala daquilo que eu sei, mas não se fala dali para trás, o que acontece lá atrás. Então, aquilo que na minha opinião era permissível, disse para o consumo do público do meu país, que é multicultural, multiétnico, e afinal de contas não estava errado, acabou criando um problema de que muita gente de fato não sabe daquilo. Promovi alguns debates sobre o assunto, onde participaram representantes da sociedade civil, líderes religiosos, artistas, polícia, representantes do governo, jovens, matronas e mestres dos ritos de iniciação, dentre outros. Eu gostaria que pensássemos ritos de iniciação, ritual de iniciação daquilo que é a vida. É um momento em que a pessoa é passada valores morais, e não para poder ensinar promiscuidades. O rito de iniciação é uma tradição que nós temos em que muitos de nós estamos bem
graças ao rito de iniciação. Queria fazer um pedido, porque a hora já chegou. Gostaria de sentarmos um dia, aqui mesmo onde que estamos, pode ser outro sítio, ouvir o rito, qual é a importância dela. Ouvir bem, ficar, porque há tribos. A província de Cabo Delgado é grande. Cada distrito, Meta, Nangada, há tribos várias. Agora, daí, quando vir Macuas, quando vir Macondes, quando vir Mani, daí é que vai escolher o que é negativo, o que é positivo. Nós tivemos um caso e mais outros que talvez não foram divulgados, de 16 ou 17 rapazes que estavam em ritos de iniciação que violentaram uma mulher. Que estava passando naquela zona em que estava a acontecer esse ritual. Isso aconteceu à minha tribo, que é Maconde. Aquilo é uma tradição. Onde estão aquelas crianças a viver, que estão sendo metidas a rito de iniciação, a 500 metros não pode aproximar nenhuma mulher. Só que agora temos que combater. Já estamos a avançar, já vamos noutra fase. Mas isso acontece e as pessoas estão alimentando esse vício antigo. Comecei a ficar um pouco mais lúcido com relação a esta questão. Curiosamente, enquanto me elucidava, tinha a impressão de que estava indo para o lado mais escuro dos ritos de iniciação. Procurei a mulher vítima referenciada na imprensa e no debate, a que foi violada por 17 homens, que vou tratar por Maria, nome fictício. Encontrei-a conjuntamente com o marido e um sobrinho. Ela contou-me o que aconteceu naquele dia. Yo shuipa masi kiruaga parapara yo shuipa aha kana wataratiana na alopwana bani wora ina taraka nimikarna sina mwani ale wankala kana sina mwane otulinno akinchuela wera aha vankithuma kella wora rukunu waliaka kinona twale antawe wako riakan muhichuwelela wera timiki ntuma kellia ya twala hokipiera wora nkipiera ano kisokota onera chomo nimivale anamane yarna akala thupulu wacha ahurwachi wani wanrwacha ayowani nimino ohala wakana atwale vavale kikiri aho kipi hampaka wa merani vale wa nkajuni wa kipi haya mpaka wa nkajuni ahanja wanu kirula chiko hancho kirula cheko ye wanja okipata wana wancho kirubi haja akina kuno no mialo akina kunne katana no kina kuikata kaninese ni mankera. Foram 2 horas de conversa, os quais metade desse tempo ela só chorava e chorava. É realmente terrível o que ela passou. Completamente abominável. Nenhum ser humano merece passar por tamanha crueldade. O sobrinho da Maria presenciou parte desta triste história. Contou-me as providências que tomou. E a polícia, quando chega, o que foi que aconteceu? Neste dia, quando chegou a polícia, levaram os 4. Depois, quando levaram os 4, a família do violente começaram a nos procurar. Eu tenho dinheiro, um lado para o outro. E na polícia tinham dito que você não pode aceitar nem dinheiro nem o quê, porque essa situação é situação grave. Você não pode aceitar o dinheiro. E daí, quando a família começou a nos andar um lado para o outro para nos dar dinheiro, nós
não poderíamos levar o dinheiro porque tínhamos medo do governo. E daí, quando negamos o dinheiro, vimos daquele 4 que tinha capturado, vimos fora a festejar. Tal como o sobrinho, o marido da vítima também presenciou o sucedido. Chegaram os meus amigos e me chamaram. Quando me chamaram, chegou àquele lugar, começou a perguntar àqueles que estavam a maltratar minha mulher. Ele disse: "Epa, você não fala muitas coisas aqui." Eles começaram a tirar facas, outro katana, encontrei para maltratar aquela minha mulher, outro a bater, outro... Mas como? Deixa lá essa minha mulher pelo menos, epa, eu vou levar. Se vir família, eu há de vir falar contigo. Eles disseram: "Nada, não quero. Para você levar essa tua mulher, é melhor pagar aqui 5 milhões. Eu falei: "Tá, pé, 5 milhões eu não estou a negar. Se eu quero minha mulher, levar aqui para o hospital, porque aqui encontrou mal é mal." E ainda o convidaram a entrar na roda para ele mostrar que é também homem de verdade. Muito interessante esta forma de afirmação da masculinidade, uma vez que contraria todo o discurso de respeito e integridade que se tem deixado transparecer quando se fala de alguém que passou pelos ritos de iniciação. Aqui, a iniciação masculina parece corresponder à iniciação da virilidade, que contém um exercício de dominação no campo da sexualidade. Por outro lado, a aprendizagem da sexualidade e o papel que desempenha no processo do ritual mostra que o prazer masculino é uma ordem dominante e espécie de uma obrigação cultural. É por isso que convidaram o marido da Maria para também participar do ato. Nesta conversa, deram-me a entender que a vítima teve assistência jurídica, providenciada pela Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica, na pessoa da Júlia Wachave, que é, por sinal, a coordenadora provincial desta organização. E eu tomei conhecimento com a dona Virgínia, da Liga dos Direitos Humanos, quando ela trouxe uma senhora para eu encaminhar o processo e assistir a este processo. Quanto tempo depois de ter acontecido? O processo já estava na PIC, já até havia feito o levantamento dos autos em relação às vítimas, porque chegou um momento em que a polícia realmente, de tanto que o jovem e o próprio marido que havia chegado ao local também até acompanhou algumas violações, estes não tendo como parar com estas violações, mesmo na presença do líder comunitário, também não tiveram sucesso, foi quando correram à polícia. Quando foram à polícia, os polícias realmente foram e chegaram até a levar 4 homens daqueles que praticavam estes atos de violação contra esta senhora. Estou a tentar ajudar o máximo a vítima e a família, e principalmente em relação a agora e a fase em que está, fizeram agora ontem, sexta-feira, se não quinta, que não me falha a memória, foi feita uma data de captura para algumas mesmas e umas outras novas pessoas. Porque segundo a vítima, ela diz que foi violada por 17. Há quem diga que foi violada por muito mais que 17. Estando este caso no tribunal, conversei com o juiz encarregado do mesmo para saber sobre o ponto de situação. Foi algo de notícia em janeiro ou fevereiro de 2012. E neste caso o processo já estava em andamento. Porque foi rápido, foi logo no próprio dia do ato, não é? O caso deu entrada junto à terceira esquadra da Praia do Imbi, neste caso, e naquela mesma data houve logo o início do procedimento criminal. Houve a denúncia, neste caso o processo começou a andar os seus trâmites processuais. Foi a Polícia de Investigação Criminal, o Ministério Público, está aqui no Tribunal. Estamos à espera que os outros passos, neste caso processuais, tenham lugar. Se de facto os acusados neste processo estivessem detidos em prisão preventiva, não teríamos muitos problemas. Só notificá-los junto ao estabelecimento prisional que estavam a ser acusados primeiro, depois pronunciados depois, para podermos dar celeridade ao processo.
torna-se difícil quando essas pessoas não estão detidas. E para isso é preciso também respeitar os prazos de prisão preventiva, se eles estivessem presos. Passa um ano e 5 meses. Então, não é admissível que uma pessoa fique em prisão preventiva 1 ano e 5 meses. Não foi designada a data para julgamento por causa da questão das notificações da pronúncia. É preciso seguirmos estes trâmites. Infelizmente, por causa daquilo que eu atrás mencionei, da dificuldade de localização, torna-se difícil as pessoas. Então é preciso termos um espaço, um tempo, para irmos, por exemplo, para outro tipo de processo, como é o processo de ausentes, por exemplo, irmos à revelia, por for o caso. Mas isso é um processo que, de facto, leva o seu tempo. Então, sendo um caso mediatizado, eu tenho a certeza que vocês tomarão conhecimento, não é? Quer pelos advogados presentes, se for o caso dos advogados, tomarão conhecimento, talvez, da data de julgamento ou do andamento do próprio processo. Claramente, este caso está ainda muito longe de se dar como esclarecido e de se chegar a uma situação em que se pode dizer justiça feita. No meio de tudo isto, o suposto mandante deste crime é conhecido e anda à solta. Eu procurei-o. Algo curioso é que tive pessoas guias que me levaram para todos os lugares que precisei ir, nesta busca de uma melhor compreensão em relação ao problema em causa. Mas, quando foi a vez de ir encontrar o mestre dos ritos de iniciação, por sinal responsável pelo grupo dos homens e rapazes que cometeram o ato de violação sexual coletiva, ninguém se prontificou a acompanhar-me, alegadamente porque aquele líder é um grande feiticeiro e que algo poderia correr mal caso eles e elas fossem à casa dele e abordá-lo a respeito deste assunto que ele supostamente conhece. Aprendi a expressão wireless, usado pelo feiticeiro, que significa, no entender deles e delas, que aquele mestre está conectado a todos e todas através de um sistema wireless e que pode acionar a qualquer momento para enviar um feitiço independentemente do raio em que a pessoa visada se encontrar. Pelo que não valeria a pena provocá-lo. Confesso que senti um friozito na barriga, mas mesmo assim decidi enfrentar. Afinal, ele já me conhecia da televisão, que chegou a pronunciar lome lome, tentando dizer homem que é homem, e não aceitou dar entrevista. Estranhou a minha presença no seu quintal, com muita desconfiança. Em poucos segundos vi-me rodeado de homens que supostamente são liderados por ele. Fiquei calmo e continuei a negociar uma entrevista, mas definitivamente não aceitou. As pessoas que estavam com ele aconselharam-no a não falar nada a respeito. Foram cerca de 40 minutos de tensão. Eu fiz-me uma pergunta. O que de tão secreto está por detrás desta recusa? Talvez porque é uma forma de preservar e perpetuar uma ordem de gênero que vai sempre subalternizar a mulher. Depois de ouvir a advogada Júlia Wachave e o juiz do caso, percebi que, infelizmente, a vítima vive um verdadeiro drama sem fim à vista, e os que cometeram este crime continuam soltos e provavelmente a fazerem mais vítimas. Fui a Nampula, onde um caso foi igualmente reportado pelos mídias. A vítima é uma mulher de 26 anos de idade, que vou chamar-lhe Joana, violada sexualmente por 11 homens no posto administrativo de Anchilo, localizado a 30 km da cidade de Nampula. Quando cheguei no local, dei-me conta de mais 9 casos de mulheres só em Anchilo que passaram por esta amarga experiência. Elas disseram que decidiram falar porque estavam agastadas com a vida, com as violações sexuais sistemáticas em nome dos ritos de iniciação. Me bakaro vinha kirwa komuro
depois no kipinho moro anoro ka Malaysia ma bandito ena ka kirteri ena ka kepa e pasiaka ena kirula kapuchulaka ena kikera ka se kamisaka ena vinheiro babale o kirula calcinhaka ena vinheiro ka kirteri babale. E foi exatamente neste lugar onde as vítimas foram encontradas. Vamos fazer a reconstituição dos fatos. Esta mulher, tal como estas outras, somam 10 vítimas que decidiram quebrar o silêncio em relação ao assunto. Quase que todas elas sofreram caladas, uma vez que nem os maridos poderiam contar sobre a violação, sob pena de serem elas culpabilizadas pelo sucedido pelos próprios maridos. Segundo elas, os homens, geralmente nestes casos, culpam as mulheres vítimas, alegando que elas queriam ser violadas. Porque, no entender dos homens, quando elas foram ao mato, sabiam dos ritos de iniciação, o que automaticamente significa que elas foram à procura dos homens para manter relações sexuais. Nestes casos, muitos homens não olham para o sofrimento da vítima, mas sim na sua masculinidade que foi posta em causa. Quando uma mulher procura um homem ou homens para satisfação sexual, significa que não encontra esta satisfação com o parceiro. Logo, ele é fraco para a esposa. Nenhum homem gosta de se sentir ou ser visto como um fraco. Tentei seguir os rastros do caso da Joana, na tentativa de saber mais sobre os contornos e também como as autoridades administrativas lidaram com este caso específico. Conversei primeiro com o marido, que disse ter recebido a informação pela própria esposa. Essa informação quase eu recebi lá para 5 horas da madrugada. Então, quando ela saiu do Rio, então chega ali em casa, começa a me informar e dizer, há um caso aí que tinha me acredito. Então, ali rascaram minhas capulanas, levaram meus chinelos, meu lenço, minha blusa. Mas, não reconheço as pessoas. Como era noite, era antes de amanhecer. Então, ali, prontos. Calamos. E por que não foram à polícia? Bem, este tempo eu estava muito apertado no serviço. É por isso que eu saía para ter com aquele meu vizinho aí. Então ele saiu aí no secretário, depois o secretário ficou assim mesmo desinteressado. E ao hospital chegaram aí? Nada, só no tradicional. No curandeiro? No curandeiro, sim. E o que o curandeiro disse? Não disse nada. Raízes só para tomar, sim. Algo aqui chamou-me a atenção, o fato das vítimas não recorrerem a instituições especializadas para o efeito, como a saúde e polícia, mas sim preferir ir a um médico tradicional e de seguida a um líder comunitário. Fui ao centro de saúde local para confirmar esta afirmação. Infelizmente, nunca recebemos casos da natureza. Nunca recebemos casos da natureza. E nem formalmente sabem da existência desses casos? Não, ainda não recebemos nenhuma informação a respeito deste tipo de caso. Infelizmente ainda não recebemos. A minha questão foi, por que as pessoas não recorrem aos serviços de saúde e nem de justiça formal, mesmo se estes estão disponíveis localmente? A resposta pode parecer óbvia, mas acho que se deve aprofundar mais esta questão. O que as autoridades administrativas têm a dizer em relação a este caso? Fui ter com o chefe do posto administrativo do Anchilo. São casos muito raros
quase inexistentes, em que nós já ouvimos de que uma mulher, por exemplo, entrou num acampamento onde estão os jovens circuncidados. Portanto, é algo que, a não ser que talvez, se acontece isso, tenham se encontrado pelo caminho com uma senhora, os jovens a passarem para um outro extremo e, infelizmente, depararem-se com uma senhora, talvez possa ser assim. Mas, mesmo nessas condições, mesmo que se encontrem com jovens circuncidados a passar para um outro quadrante, quer dizer, não vejo a razão desta senhora ser violada sexualmente. Portanto, se eles violam sexualmente, é um ato criminal, é um ato que deve ser punido pela lei. Ao nível dos líderes comunitários de Anchilo, a situação era diferente. No geral, eles reconheceram a existência de casos de violações sexuais de mulheres durante os ritos de iniciação masculinos. Até porque estes são os que intervieram neste caso da Joana. Para mim é grave. Para mim é grave. Porque pronto, até nesse dia, quase a minha esposa era para estar envolvida, mas pronto, naquela madrugada, eu como sou funcionário, sou guarda, eu não esteve, mas ela acordou, mas negou de entrar no rio. Também seria uma das vítimas. Este assunto é um assunto muito triste em relação às violações sexuais nas senhoras, porque, de princípio, o regulamento dito tradicional é um regulamento que rege aos cabos como os agentes da tradição. E assim, para dizer que para o assunto que ocorreu neste momento aqui no nosso posto administrativo de Anchilo, em particular na localidade de Anchilo Sede, é o assunto da religião. A igreja que faz este trabalho, que não tem alguns consentimentos, alguns conselhos, como fazem os de tradição. E quando assim acontece é quando há este tipo de disparidade, porque os cabos têm os conselhos daqueles que acompanham as suas crianças. E para a questão da igreja, trata-se da religião e deixa os regulamentos bíblicos, o que deviam ser primeiro exemplares, mas optam por este tipo de ato negativo. Um dado novo para mim foi de que a Igreja Católica localmente está envolvida com os ritos de iniciação. A minha primeira questão naquele momento foi: mas como uma igreja pode estar envolvida em ritos de iniciação? Fui ter com o padre. Os cristãos viram que se nós continuamos com a nossa tradição antiga, não somos cristãos verdadeiros. E então pediram a nós, ao bispo, a ver como é que se pode conciliar a nossa tradição com a doutrina cristã. Então começamos a fazer ritos para os cristãos. Segundo um dos líderes comunitários, o grupo que violou sexualmente a Joana era tutelado pela Igreja Católica. Conversei com o padre e perguntei-o sobre esta questão. O ano passado disseram que houve uma mulher que foi agredida, mas depois fizemos pesquisas, era só acusações de boato, porque não veio apresentar-se esta mulher que foi agredida. Nós procuramos que se havia uma coisa de verdade que viessem a dizer. O mais interessante ainda para mim é como este caso chegou à imprensa e não chegou às autoridades administrativas locais. Mas em conversa com a Luísa Reno, uma paralegal da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreiras Jurídicas de Nampula, disse o seguinte: apareceu uma senhora a queixar que teria violado a filha.
Então, dali ele disse que, desculpa interromper a vossa conversa, também deixo um caso em Anchilo agora que aconteceu esta madrugada, que uma senhora foi violentada com 11 homens, mas num centro de circuncisão. Comuniquei-me com algumas colegas, mesmo falei com umas senhoras da ação social, falei com uma senhora que trabalha no gabinete de atendimento à mulher e à criança, e ela também disse que não sabia do caso. O chefe do posto administrativo de Anchilo afirmou que ficou sabendo do caso porque eu falei. Não sabia deste caso da Joana e nem dos outros que encontrei. Fui à cidade de Nampula e conversei com outras pessoas a respeito dos ritos de iniciação masculino. Foi interessante o que os homens falaram, que difere muito do que as mulheres falaram. Quando tem parou dos homens, a mulher só passar naquele caminho, sinceramente é um problema grande, aquela mulher vai sofrer mesmo uma agressão com aqueles homens. Que tipo de agressão normalmente sofre a mulher? Os homens pegam naquela mulher e começam a fazer sexo. Quando os homens estão no rito de iniciação, nós nem podemos dar uma olhadela, pelo menos a 2 metros. Somos lançados pedras, somos não sei o que, muita coisa. Eles lançam piadas de qualquer maneira. Isso é verdade? Não é verdade. Isso vou dizer que não é verdade, só depende de cada